Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo dia de palestras do Fórum Paperless Innovation Saúde 2021. Diminuir custos e ganhar tempo são apenas alguns dos benefícios da eliminação do papel em diferentes processos de negócio. Por isso, o próximo tema é reduzindo os custos operacionais e otimizando-os lá com paperless. Vamos receber Bruno Zampaglione, Head de Operações da TCG Process Brasil. Peço aos participantes que utilizem o chat ao lado para perguntas e elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Agora é com você. Bom dia, Prado. Bom dia aos participantes. Obrigado mais uma vez pelo convite para palestrar no evento. É sempre bom, sempre legal estar com vocês aqui falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre paperless, sobre tudo que envolve esse nosso mercado, né? O tema hoje é para a gente conversar um pouquinho a respeito de como reduzir os custos operacionais e otimizar o SLA com paperless, né? Como esses benefícios eles podem ser colhidos de forma real, né? Mas antes, um pouquinho, né, de eu falar sobre tecnologias que ajudam nesse caminho, né, que ajudam na implementação de uma filosofia ou de uma metodologia paperless dentro das companhias. Vamos falar um pouquinho do que é o paperless, né? Já é um conceito mais ou menos antigo, né? Há bastante tempo se fala sobre paperless, sobre como reduzir o papel, mas ele, infelizmente, né, ele ainda está na moda aí, né? Ele ainda está em questão, né? Isso a gente fala porque 3% do lucro das empresas ainda é gasto com papel, né? Tudo bem que a pandemia agora ela acabou obrigando as empresas a otimizar alguns processos de negócio, obrigou as empresas a transformar digitalmente alguns processos de negócio, principalmente por conta do advento do home office, mas ainda tem um consumo de papel muito grande em detrimento dos processos que dependem, né, intrinsecamente do trâmite, da tramitação do papel. 50% do desperdício empresarial ainda é com o consumo desnecessário de papel. Então, é aquela questão do, vou imprimir, vou levar para fulano assinar, para Beltrano assinar, para depois voltar. Então, você acaba ali gerando realmente, né, a pessoa vai assinar numa folha só, mas ela tem que ler o documento todo, muitas vezes é um documento de muitas folhas, e você tem que imprimir e distribuir aquelas cópias todas, ou você tem que deixar, né, lógico, obviamente a pessoa que assina um documento, ela quer ficar com uma cópia. Então, realmente, você multiplica exponencialmente o consumo de papel toda vez que você tem um processo que ele é baseado ou ele é pautado em cima da tramitação de papel. 40% das árvores ainda são destinadas, né, infelizmente, para a produção de papel, né? Esses dados são dados de uma pesquisa da MyDataScope, e é interessante porque, né, quando você olha um número desse, né, tão grande, quase 50% das árvores ainda serem destinadas unicamente à produção de papel, a gente vê o como esse mercado ele ainda está ali dependente, né, desse papel. No Brasil, então, nem se fala. Os riscos, né, além da elevação dos custos, né, assim, existem muitos riscos e não só financeiros, né? Quando você olha, primeiro, para a parte de organização, né, é quase impossível você encontrar com velocidade um papel que ele é armazenado dentro da empresa, né? Por mais que você tenha um sistema de armazenamento com controle, com caixa, lote, tudo certinho, você tem muito trabalho para recuperar, por exemplo, um documento de um funcionário que já trabalha na empresa há 20 anos, por exemplo. Então, realmente, você buscar unicamente na mídia física, isso traz uma complexidade muito grande. E, eventualmente, você não vai encontrar aquele papel, né, e dependendo do processo que você estiver necessitando daquele documento, isso pode trazer ali um custo bem alto para a empresa. A questão da segurança, né? Uma vez que você imprime um documento e ele está em meios físicos, principalmente depois que você distribui cópias daqueles documentos, você perde totalmente o controle sobre quem está lendo aquela informação. Então, se é um contrato, se é alguma coisa que tem um determinado nível de segurança, de confidencialidade, você não consegue garantir depois que alguém pegou aquele contrato, a pessoa pode ter feito uma fotocópia, pode ter, enfim, distribuído, né, replicado várias vezes aquele documento, distribuído entre um monte de gente. Então, o aspecto de segurança é quase que impossível você manter realmente quando você olha documentos físicos. E você tem, logicamente, o custo de armazenamento físico, né, a impressão, malote e tudo mais. Então, hoje, o metro quadrado caríssimo, né, e você pegar um documento, você
usar ele, né, manusear esse papel, né, você tem que imprimir, você tem os custos de toner, enfim, do outsourcing da impressora e tudo mais. Aí você manda via malote, ou manda via transporte para o lugar de armazenamento físico lá, a pessoa tem 1 metro quadrado caro, e você tem que garantir que aquele documento ele vai existir, vai se manter ali durante muito tempo. Então, todos esses 3 itens, eles, além de causarem os riscos de perda da informação, de acesso não controlado, eles aumentam exponencialmente o custo de uma corporação, né, que tem totalmente baseado em papel. E você deixa de obter alguns benefícios que eventualmente são tangíveis, né, benefícios diretos em cima de processos que não dependem de papel, né? Então, por exemplo, você tem a transparência, você tem certeza e controle de quem está acessando qual informação. Então, uma vez que o documento ele passa para o meio digital, ele passa a ser controlado por um sistema, você consegue garantir quem vai acessar, né, ou pelo menos traquear quem vai acessar aquela informação. Você tem muito mais auditoria, né? Então, todo o caminho que aquele documento seguiu, quem assinou, quando, onde, a partir de que IP, a partir de qual geolocalização. Então, você tem total controle sobre aquele documento, tá? Inclusive evitando e proibindo cópias e compartilhamento em cima dele. Então, hoje a gente tem ferramentas que evitam esse tipo de coisa. E, obviamente, o tempo, né? Então, quando você quer recuperar um documento que ele está em mídia digital, né, com os indexadores corretos, você fazendo a busca da forma correta, você recupera um documento em alguns segundos. E você distribui aqueles documentos para as pessoas interessadas também em alguns segundos, né? Então, você tem uma redução de custo em toda a cadeia do processo, tanto quem vai buscar aquele documento, como quem vai distribuir, como quem vai acessar, né? Então, são benefícios que são evidentes dos processos de negócio, processos que às vezes demoram 10, 20 dias, porque um malote documental precisa sair de uma região e ir até a outra. Ele pode acontecer em alguns minutos, simplesmente porque você está utilizando uma mídia digital. Tá? Então, realmente, seguir por um caminho paperless, eu acho que antigamente a gente poderia dizer que era desejável, hoje é necessário, né? Hoje é requerido, as organizações não têm mais escolha, né? Elas precisam iniciar uma filosofia paperless ou pelo menos uma metodologia Paperlite, que é reduzir o consumo de papel ao mínimo possível, né? Ao mínimo que realmente só manter em papel aquilo que é estritamente obrigatório. Mas por onde a gente começa, né? Eu acho que quando a gente olha e fala que a gente vai sair de uma mídia física para uma mídia digital, o primeiro grande passo tá bom, mas como eu faço isso, né? Qual tecnologia eu utilizo? Quem é meu parceiro de negócio que vai me ajudar nisso? Então, o primeiro grande passo que, segundo o nosso ponto de vista, é que você escolha o parceiro correto, né? E nisso, eu apresento a TCG Process, eu sou responsável pela operação da empresa no Brasil, mas a empresa ela é uma empresa de origem suíça e ela tem como filosofia o crescimento por abertura de novas filiais, né? Isso porque a TCG entende que qualquer implementação de transformação digital, qualquer jornada que segue nesse caminho, ela precisa necessariamente de um parceiro de negócio que esteja do lado da empresa. Então, a TCG ela expande por abertura de novas filiais. E essas novas filiais, elas têm, eventualmente, o suporte local, em português, com consultoria, com serviços profissionais, e o melhor, né? Você vai estar falando direto com o proprietário da plataforma, né? Com o proprietário da solução. A TCG ela possui mais de 20 anos de experiência no mercado de automação, né? No mercado de processamento de documentos ou de conversão de documentos em mídias digitais. E para isso a gente usa uma plataforma chamada DocProStar. Essa plataforma é uma plataforma avançada que ela permite a modelagem e automação de processos que tem captura, classificação de documentos, extração de dados para OCR, formalização, tudo que você precisa para que o seu processo ele ocorra de forma digital, né? O seu documento tramite dentro da empresa de forma digital, com as garantias de segurança, com todos os mecanismos que você precisa. E não só para um departamento específico, é muito comum a gente falar desse tipo de negócio, por exemplo, para contas a pagar, mas hoje a TCG já automatiza processos de RH, que gera muito papel, processos do departamento jurídico, que gera muito papel, e isso traz realmente muitos ganhos para dentro dos nossos parceiros de negócio. A TCG ela tem como visão utilizar os conhecimentos, né, utilizar toda a experiência e dedicação dos nossos profissionais para criar uma plataforma que cada vez seja mais aberta, extensível e escalável, né? Então, quando a gente se propõe a automatizar processos de negócio, em especial processos que têm volume de papel,
a escalabilidade é algo que é determinante, né? Então, a gente sabe que alguns processos de negócio dependem de muitos documentos, tem uma criticidade muito grande, em geral são processos de missão crítica, e a plataforma ela tem que ser robusta o suficiente para aguentar o volume desses processos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de crédito imobiliário, que você tem documentos do imóvel, você tem documentos do comprador, do vendedor, isso é um processo de missão crítica. Quando você fala de um processo de reembolso de despesa, por exemplo, por um plano de saúde, eventualmente a pessoa está contando com aquele dinheiro. Então, você vai ter vários segurados enviando o documento ao mesmo tempo, a plataforma tem que ter capacidade de receber aquilo ali, processar e entregar. Então, a plataforma da TCG ela é uma plataforma flexível, escalável para automatizar qualquer processo de negócio. E com isso, obviamente, a gente conta aí com desenho, qualidade e com suporte, que é a garantia da nossa matriz na Suíça. Falando um pouquinho da plataforma, a plataforma da Acrostar é uma plataforma que ela implementa, né, uma anotação BPM na modelagem dos processos de negócio, mas além de orquestrar processos inteligentes, a plataforma possui componentes tecnológicos que visam, primeiro, capturar o documento, né, em qualquer formato, em qualquer canal de entrada. Então, a TCG entende que você não pode, muitas vezes, eliminar totalmente o papel. Então, o que a gente sugere é que ele seja digitalizado o mais rápido possível. Então, nos processos onde realmente não é possível eliminar, que a gente digitalize e jogue para dentro de uma plataforma o mais rápido possível e destrua o físico, se for possível, ou envie diretamente para a guarda definitiva. Então, para isso, a gente tem módulos dentro da orquestração de processos que permitem a captura de qualquer formato em qualquer canal de entrada. Nós temos componentes que vão compreender aquele documento, então vão classificar, né, tipificar automaticamente o documento, tanto analisando o layout ou o conteúdo, vão dizer, olha, isso é uma guia SADT, isso aqui é uma carteirinha de plano, isso aqui é uma nota fiscal que comprova um reembolso, isso é um recibo. Então, a própria plataforma tem a capacidade de fazer essa tipificação de forma automática, utilizando uma tecnologia própria baseada em inteligência cognitiva. E temos também a capacidade de extrair dados automaticamente. Então, não só tipificar, mas como vasculhar as informações dentro daquele exame e recuperar qual é a carteirinha ANS, se a guia está assinada ou não, quando foi realizado aquele procedimento. Então, os bots de mineração de dados da plataforma têm a capacidade de extrair automaticamente as informações, simplesmente vasculhando os dados dos documentos. Obviamente, se eu extraio as informações, eu tenho que ter a capacidade também de validar essas informações. Então, uma vez que eu extraio, por exemplo, a carteirinha de um segurado, um número, eu posso validar em sistemas de apoio para ver se aquela pessoa realmente faz parte da minha lista de clientes, né? Ou se eu extraio, por exemplo, dentro de um recibo um valor, eu posso confrontar aquele recibo contra o valor daquele recibo contra o comprovante de pagamento ou contra uma nota fiscal, validar em sistemas para ver se aquele valor é aprovado. Então, uma vez que eu extraio, eu tenho que ter capacidade de validar as informações. Depois que eu valido, eu tenho também a possibilidade, via bot, de tomar a decisão no lugar do ser humano. Então, se o valor, por exemplo, o valor do reembolso, se a pessoa, ele condiz com o comprovante de pagamento, ele condiz com a nota fiscal ou recibo, e está dentro das minhas regras de negócio, eu posso liberar o pagamento daquele reembolso automaticamente. Ou seja, eu posso ter um fluxo totalmente digital, sem intervenção humana. Nos casos onde o ser humano ele discorda do resultado, ele discorda da solução apresentada pelo bot de mineração, pelo bot de automação, e corrige o bot, a solução ainda pode aprender, né? Ele retroalimenta uma base de conhecimento e aprende com aquela tomada de decisão para que na próxima vez que uma transação similar àquela passar pelo processo, a gente possa tomar exatamente a mesma decisão que o ser humano tomaria. Então, a gente vai aprender com as decisões corrigidas por um ser humano. E, no final, a gente entrega os documentos processados para o sistema de tomada de decisão, ou para o sistema final, né? Então, se é um módulo de contas a pagar, eu posso entregar a transação para o SAP. Se é um módulo de processamento e armazenamento, eu posso entregar, eventualmente, para um SharePoint ou para um sistema de armazenamento digital. Então, a plataforma ela vai capturar, processar, aprender e entregar, né? Até por conta da LGPD, a ideia da plataforma da Acrostar não é reter o dado dentro da solução. A gente automatiza o processo de negócio, a gente orquestra, e quando aquela transação findou, quando ela finalizou dentro do processo, a gente expurga os dados para que não retenha os dados dentro da própria solução. Então, existem, de fato, como eu estou comentando, tecnologias disponíveis para automação nesse tipo de mercado, para automação de processos,
mas todas elas dependem que os documentos estejam digitais, né? Então, realmente, você, para automatizar documento físico, seria com mecânica, né? Não com software. Para software, a gente precisaria, de fato, que os documentos sejam digitalizados. Para isso, né, como eu falei, a ideia é que, já que você não pode reduzir, né, ou eliminar totalmente o papel dentro do processo de negócio, a plataforma ela tem que permitir que você capture no início do processo, né? Então, se o documento ainda está em papel, a plataforma possui módulos que conectam com o scanner, que conectam com o dispositivo mobile, que conectam com multifuncionais, para que no início do processo, a primeira etapa do teu processo de negócio seja digitalizar o documento. E aí, a partir dali, a gente tem todos os benefícios de automação da plataforma. E se o documento ele já nasceu eletrônico, a gente orienta que não seja digitalizado, que não seja impresso, que a gente importe diretamente. Você não precisa imprimir para digitalizar, só se o processo realmente requerer. Então, se você tem um documento físico, digitaliza no primeiro momento. Se o documento é digital, você não imprime para digitalizar. A própria plataforma importa esses documentos ou permite por integrações por intermédio de APIs, busca direto em caixas de e-mail, né? É muito comum, por exemplo, quando você tem um processo de faturamento, um fornecedor enviar a nota por e-mail para outro, um atestado, né? Um funcionário enviar um atestado por e-mail, a própria plataforma consegue acessar automaticamente caixas de correio e baixar aquela informação. E, eventualmente, se você tem um portal de reembolso, por exemplo, um portal que recebe, que permite que o cliente ele faça o upload do documento, esse portal ele pode conectar via API com a nossa plataforma e mandar o documento diretamente para a gente. Então, a gente realmente sugere que só seja impresso o documento em último caso. Então, para a captura, caso os documentos cheguem físico, nós temos um módulo web que, sem necessidade de instalação, a pessoa só acessa um portal. Esse portal comunica diretamente com o dispositivo de digitalização, em geral, utilizando o protocolo TWAIN. Ele tem a capacidade de fazer a separação dos documentos direto na captura, reconhecimento de código de barra, ajuste de brilho e contraste, tudo em momento de captura. Ou seja, quando o documento ele entra no processo, você tem uma garantia de que aquele documento está na melhor qualidade possível. Se o documento está na mão do teu cliente, a gente consegue fornecer, por exemplo, um aplicativo mobile que ele permite a captura daquele documento, né? Então, o cliente ele pode abrir esse aplicativo, selecionar que ele vai digitalizar um documento, e quando ele faz isso, automaticamente o próprio o próprio aplicativo vai fazer a assistência na captura, detecção de borda, disparo automático, correção de perspectiva. Então, a própria plataforma, o próprio aplicativo vai transformar aquele dispositivo mobile num scanner de alta capacidade que vai mandar o documento na melhor qualidade possível. Para isso, ele possui diversos ajustes, né? Ele pode corrigir após a detecção a borda. Então, caso haja uma falha na detecção, o usuário pode corrigir a borda daquele documento. Ele corrige rotação, corrige inclinação e perspectiva, né? Então, o documento, de fato, não vai chegar uma foto que tem um documento, mas sim é um documento corrigido da forma correta, ou digitalizado e capturado da forma correta. Além disso, o aplicativo ele também tem filtros de cores, então a gente consegue, até para reduzir o consumo de banda do dispositivo, enviar para os processos que podem receber documentos preto e branco ou para o tons de cinza, o aplicativo faz essa conversão, essa binarização e envia o documento ali de forma, né, na melhor forma possível, né, de forma reduzida nesse caso. E para os casos que você não tem um portal, mas você quer permitir que o teu cliente ele faça o upload de documentos, a plataforma também conta com um portal de upload que recebe qualquer tipo de mídia, né? Então, se for um formato, em geral, reconhecido pelo sistema operacional Windows, a plataforma ela tem a capacidade de importar, né? Ela tem a capacidade de receber isso e processar de alguma forma. Então, ele vai só fazer o drag and drop do documento para dentro do portal, e a partir desse drag and drop, a partir quando ele arrasta, a gente vai realizar o upload e fazer todo o processamento daquela mídia. Depois que a gente recebe o documento, né, a tecnologia, aí sim, já falando de automação, já falando das capacidades, uma vez que você tem o documento digital, a plataforma ela consegue rotacionar automaticamente, então ela vai corrigir a orientação, você não precisa de uma pessoa ficando corrigindo os documentos de ponta cabeça, a própria plataforma faz isso de forma automática. Tem a capacidade de corrigir a inclinação e tem a capacidade também de converter as cores, né? Então, isso tudo, depois que o documento foi digitalizado, existe uma série de tratamentos que pode ser feito para que a imagem ela esteja na melhor qualidade possível. E esses tratamentos, eventualmente, eles
são necessários para que você tenha automação. Então, para que os bots, para que a inteligência cognitiva, para que o OCR e o ICR eles possam funcionar da forma correta, é melhor que o documento esteja na melhor qualidade possível. Por isso que é importante essa etapa de normalização. Depois que você tem a normalização, a plataforma, como eu falei, não é só a orquestração baseada em BPM, você tem também os motores de processamento. Então, dentro da plataforma, você vai encontrar motores que têm a capacidade de fazer extração de dados óticos, extração de dados manuscritos, código de barras, marcas, ou seja, tudo que um funcionário executaria em cima de um documento físico, ler aquele documento para preencher outros sistemas, a plataforma tem a capacidade. A própria plataforma vai conectar com diferentes motores e utilizar esses motores na automação do processo, né? E a plataforma da ProStar ela é agnóstica de motor de processamento. Então, hoje, nós temos, obviamente, um motor embarcado na nossa plataforma, mas nós podemos utilizar qualquer motor de mercado, né? Ou, eventualmente, se o nosso cliente já tiver um motor de extração de dados, a gente pode conectar com esse motor. Isso porque, quando o documento chega, né, muitas vezes na plataforma, vai chegar uma imagem, uma foto. Então, o primeiro grande passo é reconhecer o texto, reconhecer o conteúdo daquela imagem. Se o documento já chegar como PDF pesquisável, por exemplo, ou um documento Word, eu nem preciso utilizar um motor de extração de texto, porque a própria plataforma consegue ler os dados do Word, os dados do PDF. Mas quando ele chega em imagem, não tem jeito. A gente precisa submeter um motor de processamento de texto, que pode ser nosso ou de terceiros, basta plugar na plataforma, e é com base no resultado desse motor que a gente vai executar a automação. Então, uma vez que eu tenho a imagem na melhor qualidade possível e tenho os dados, o texto referente àquela imagem, a nossa plataforma pode executar o nosso motor de inteligência cognitiva para analisar tanto o layout como o conteúdo do documento e tipificar automaticamente aquele documento. Então, eu vou dizer, olha, isso aqui é um comprovante de endereço, isso é uma nota fiscal, isso é um reembolso, isso aqui é um atestado, isso aqui é um processo jurídico. A própria plataforma tipifica automaticamente o documento, analisando tanto o layout quanto o conteúdo. E ela toma essa decisão. Como que ela faz isso? Conforme a gente submete os exemplos para a plataforma, ela vai entender se todos os exemplos daquele tipo documental possuem, eventualmente, uma singularidade no layout, né? Possuem um layout muito parecido, existe um padrão, e a própria plataforma aprende esse padrão. E esse padrão, eventualmente, ele vai levar em consideração logotipo, cabeçalho, rodapé, e toda vez a plataforma vai usar essa informação para tipificar automaticamente o documento. Então, a própria plataforma encontra essa singularidade e executa essa singularidade dentro do processo de negócio. Tá? Então, a plataforma vai separar baseado no layout. Mas quando os exemplos não possuem um template que se repete, quando os exemplos não possuem um layout que se repete, a própria plataforma ela toma a decisão de olhar para o conteúdo. Então, ela vai buscar no texto daquele documento quais são as informações que se repetem, ou qual é a singularidade em cima do contexto daquele documento. Então, por isso que ela consegue separar, por exemplo, uma certidão de casamento de uma certidão de nascimento, de uma escritura. É sempre o layout, obviamente, muda dependendo do cartório que emite o documento, mas a plataforma ainda assim consegue tipificar porque ela está olhando o conteúdo, o contexto daquele documento. Então, isso é a inteligência cognitiva aprendendo em cima dos exemplos que são processados. Depois que eu sei qual é o tipo de documento que eu estou processando, e depois que eu sei qual é o tipo de documento que eu estou tratando dentro daquele processo de negócio, o segundo passo seria extrair as informações. Então, é vasculhar o conteúdo textual e tal qual um ser humano faria, né? Ler um documento para preencher em outro sistema, a plataforma faz isso de forma automática também. Ela extrai as informações de dentro do documento. E isso acontece de forma sem dependência de layout, né? Então, não existe uma dependência do layout do documento, a gente não precisa que realmente o documento ele tenha um layout padrão para eu modelar ou para eu encontrar uma zona de extração dentro do documento. A própria plataforma ela vai entender qual o documento que está sendo processado e vai vasculhar as informações atrás do dado independente da posição. Como que ela faz isso, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, eu quero extrair o CPF de uma pessoa dentro de um documento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é detectar as palavras-chave. Então, eu vou encontrar palavras-chave que indicam que ali, perto daquela palavra, existe uma informação que caracteriza o CPF. Depois eu vou determinar, a partir da palavra-chave, em que direção do texto a informação pode estar.
né? Então, geralmente, na escrita latina, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu tenho uma palavra-chave, eu vou buscar a informação à direita da palavra-chave. E depois eu vou aplicar, por exemplo, uma expressão regular. Então, o CPF, ele geralmente tem 11 dígitos, ele tem uma formatação. Então, a gente pode aplicar um conjunto de expressões regulares para tentar buscar aquela informação. Só com essa combinação, a gente consegue encontrar o CPF, se ele estiver no topo, no cabeçalho, no meio do documento, porque as características vão se manter, né? Obviamente, isso é um modo de extração que a gente tem. Nós temos mais de 30 métodos de mineração de texto dentro da plataforma e você só precisa parametrizar, você só precisa configurar da melhor forma, você só precisa definir e preencher os parâmetros para que isso passe a funcionar. Então, tudo dentro da plataforma sem a necessidade de codificação, é tudo no-code, low-code. Então, você vai lá, vai preencher os parâmetros e a plataforma passa a executar, passa a funcionar daquela forma. Só falando um pouquinho, né, demonstrando um caso real, né, aqui tem uma nota fiscal, né, a imagem de uma nota fiscal. Essa informação ao lado é o resultado do processamento de texto. Então, a plataforma ignora tudo que é imagem e pega tudo que é informação textual dessa imagem, dessa nota fiscal, e começa a executar os bots de mineração para vasculhar dentro da informação textual, independente da posição, aonde está o documento, aonde está o dado, né? Então, ela vai vasculhar, vai ler e vai extrair o dado independente dessa zona ali de extração. Obviamente, a gente precisa ter um portal também de back-office, um portal onde o ser humano vai interagir com a máquina. E esse portal ele é interessante porque, além dele mostrar já os dados que foram extraídos, né, automaticamente, mostrar o tipo documental que foi classificado automaticamente, ele permite também que o operador ele ensine a plataforma de onde extraiu os dados. Então, toda vez que um dado é corrigido, que o operador ele seleciona aqui, por exemplo, na imagem, um dado diferente do que a plataforma extraiu, a plataforma retroalimenta uma base de conhecimento e aprende com essa decisão. E, obviamente, conforme o operador clica no dado, a plataforma destaca no documento onde aquele dado foi encontrado. Então, fica muito fácil você fazer o processamento e a extração das informações nesse tipo de plataforma. Temos também a integração. Então, qualquer sistema de automação hoje ela precisa trocar informações com outras soluções. Então, o DocProstyle ele possui conectores nativos com diferentes sistemas de mercado, e você só precisa arrastar para dentro do fluxo de processo, você só precisa botar dentro da tua modelagem aquela integração e ela passa a funcionar, né? De novo, a plataforma ela foi criada para que você não precise de nenhuma forma, você não precise codificar dentro da plataforma. Então, você vai arrastar uma atividade e preencher os parâmetros daquela atividade. Por exemplo, se eu estou conectando com o SAP, eu vou arrastar para dentro do fluxo uma atividade de conexão com o SAP e vou preencher os dados de conexão. Isso é o que a plataforma faz e isso é o que a plataforma tem como principal objetivo, é que você possa automatizar processos sem, de fato, ter a dependência direta de codificadores ou de desenvolvedores dentro da solução. Mostrando um pouquinho de cada caso, de alguns exemplos já automatizados dentro da plataforma. O primeiro exemplo que a gente gostaria de mencionar é o de triagem automática, que exemplifica bem o motor de classificação automática de documentos, né? Então, imagina que a tua empresa ela recebe diariamente ali de diversas entidades externas uma quantidade enorme de transações, de informações, e isso faz com que, quando você não tem, obviamente, uma solução tratando isso, quando você não tem uma solução atuando em cima dessas transações que você está recebendo, você gera ali uma perda de controle, um caos operacional. Então, eventualmente, perda de SLA, baixa de competitividade, enfim, você recebe uma cotação e não consegue responder a tempo. Isso porque você está recebendo uma enxurrada de informação ao mesmo tempo. Então, o que a plataforma propõe como triagem automática é você colocar, de fato, a plataforma para capturar, compreender e agir em cima de todas essas transações, né? Então, a transação que chega para a tua empresa, ela passa primeiro pela plataforma ou passa por um fluxo orquestrado dentro da própria plataforma e a plataforma vai distribuir automaticamente essas transações. Então, se é uma nota fiscal, eu vou mandar para o sistema de contas a pagar. Se é um atestado, eu vou mandar para o sistema de RH. Se é uma intimação com data para resposta, eu vou mandar para o sistema jurídico, né? E com isso, você passa a ter, de fato, controle e visibilidade, você passa a ter informações auditáveis, passa a ter decisão tomada com base nos dados que foram criados pela plataforma.
né? E aí você gera mais satisfação dos clientes, dos colaboradores, porque você está vendo aquilo ali sendo atendido dentro do tempo acordado, respeitando os níveis de serviços acordados. Então, mostrando esse caso, né, eu vou simular com um processo que, imagina que a gente tem uma caixa de correio genérica, e essa caixa de correio ela está conectada na plataforma e ela recebe documentos que vão para o RH, para o jurídico e para o contas a pagar. Então, vou simular aqui enviando 3 e-mails para essa caixa de correio, um com um exemplo de nota fiscal, o outro com um exemplo de atestado e o outro com um exemplo de uma intimação. Né? E vou mandar os 3 e-mails para a mesma caixa de correio. Imagina que é uma caixa de correio genérica da ouvidoria que recebe informação de todos os tipos. Né? Então, lá, ao cuidar do RH, estou anexando o atestado, a nota fiscal, estou mandando ali para o contas a pagar, segue a nota fiscal para pagamento e anexei a nota fiscal. A plataforma está conectada com essa caixa de correio. Então, quando essa caixa de correio receber esses 3 e-mails, né, de forma indiscriminada, a própria plataforma vai baixar automaticamente esses e-mails, vai realizar a extração dos anexos, né, porque eu preciso analisar o anexo para saber se de fato é uma nota fiscal, se de fato é um atestado, se é uma intimação, vai extrair os dados, tipificar automaticamente e distribuir direto para o RH, para o jurídico ou para o contas a pagar. Então, são 3 atores ali, né, 3 entidades dentro da plataforma. Para o departamento jurídico, ele vai receber o corpo do e-mail e a intimação. Né? Então, ele tem lá o corpo do e-mail e falando, olha, esse contrato, uma intimação, foi classificado automaticamente pela plataforma como uma intimação. Para o Recursos Humanos, a própria plataforma leu as informações e falou, olha, isso é um atestado médico. Então, a plataforma já está indicando aqui que o tipo de documento, nesse caso, é um atestado médico. Né? Então, ele pode, com 100% de certeza, enviar esse documento para o RH. Poderia, eventualmente, estar extraindo também o dado do funcionário para lançar diretamente dentro da pasta do funcionário. Enfim, poderia fazer outras coisas dentro desse documento. Nesse momento aqui, a ideia é mostrar só a tipificação. E temos também a nota fiscal, né, que eu poderia também estar extraindo, vou mostrar exemplos disso, poderia estar extraindo outros dados da nota fiscal, mas nesse momento a gente está mostrando só a nota fiscal e o corpo de e-mail submetendo como fornecedor. Então, a própria plataforma fez a triagem automática desses documentos. Então, imagina se, obviamente, aqui a gente está mostrando com um exemplo com 3 e-mails, né? Mas imagina que a empresa pode estar recebendo milhares de e-mails por dia e a plataforma poderia estar criando e distribuindo esses e-mails de forma automática. Então, esse é o primeiro grande benefício, é você não ter que imprimir, não falar para o fornecedor e ir até a tua empresa entregar um papel. Não, você libera uma caixa de e-mail e fala, olha, submetam os documentos todos para cá e a própria plataforma vai baixar e distribuir da forma correta. Não precisa mais trazer o atestado físico, não precisa mais entregar a intimação dentro na recepção da empresa, não precisa mais mandar nota fiscal, faça isso tudo digitalmente. Né? Então, a classificação ela ajuda nesse sentido. Mas temos também outros benefícios depois da classificação. Então, imagina que eu já sei que é uma nota fiscal, né? E eu não quero só entregar essa nota fiscal para contas a pagar, eu quero extrair os dados dessa nota fiscal e, eventualmente, já lançar diretamente dentro do sistema ERP da empresa. Então, imagina, né, fazendo um drill down dentro do processo de notas fiscais, imagina que você tem hoje 3 fornecedores submetendo documentos para a empresa. Né? Então, você tem lá o fornecedor 1 que envia nota fiscal de mercadoria, o fornecedor que envia nota fiscal de serviço, enfim, o fornecedor N. Todas essas notas fiscais chegam por e-mail na empresa e alguém dentro do back-office da empresa vai tratar essas notas fiscais. Então, esse é um processo que existe. Né? Então, como é que funciona isso? Diariamente, um ou mais profissionais vão acessar aquele e-mail, vão baixar aquela nota fiscal, vão ler e analisar as informações daquela nota fiscal, vão validar se está de acordo com o pedido. Né? Então, obviamente, eu não posso pegar uma nota fiscal e lançar diretamente no sistema ERP sem passar por um processo de validação. Né? É necessário passar por esse processo para garantir que o fornecedor preencheu os dados da forma correta. E, por último, eu vou cadastrar lá no meu ERP, né? Oracle Financial, no meu SAP, no TOTOS, não importa. Então, uma pessoa ela faz isso ali mais ou menos em 10 minutos por nota fiscal. Então, se eu tenho, no meu exemplo, 3 fornecedores, 4 fornecedores, eu vou precisar, eventualmente, de 1, 2 operadores fazendo isso ali part-time durante o dia. Ok. Mas o que acontece se esses meus 3 fornecedores virarem 20, 30, 40, 1000 fornecedores enviando o documento pela mesma caixa de e-mail? Né? A caixa de e-mail, obviamente, ela vai ter capacidade de suportar isso, mas dentro da empresa, o teu time operacional vai estar recebendo e tratando aquela documentação. Então, hoje, imagina, naquele nosso processo, a gente tinha 2 pessoas fazendo em 10 minutos. Se eu quero manter o mesmo SLA de resposta de 10 minutos,
eu tenho que aumentar exponencialmente a quantidade de operadores, né? Então, a automação, no caso da extração, legal, eu já eliminei o passo do papel, mas eu agora tenho um passo de leitura e extração de dados naquele documento que é necessário para que o lançamento da nota fiscal aconteça da forma correta dentro do RP, mantendo o SLA de resposta acordado com a área de pagamento, né? Então, eu teria automaticamente que aumentar aquele volume para justamente conseguir manter o processo, né? Para conseguir manter aquele lançamento dentro daquele processo. Então, realmente, a única sugestão, a única solução que a gente tem para isso é incluir a plataforma da ProStar para estar não só classificando aquelas notas, mas também extraindo os dados. Porque quando você extrai os dados para uma plataforma, você passa a ter só o tratamento da exceção por um ser humano. Então, eventualmente, você pode aumentar exponencialmente a quantidade de fornecedores que mandam notas fiscais para aquela esteira e manter ou aumentar linearmente a quantidade de operadores que vão tratar as exceções, né? Então, isso é um outro benefício muito interessante da utilização da tecnologia. Então, para isso, aqui eu tenho um outro fluxo que vai receber os e-mails com notas fiscais, vai converter as notas fiscais quando necessário, vai extrair os dados e aqui, né, para não ter que mostrar a conexão direta com um RP, eu estou gerando só um CSV com os dados, né? Então, quando os dados da nota fiscal são 100% reconhecidos e batem com o pedido, eu pulo a etapa de intervenção humana, ou seja, eu tenho um fluxo 100% automatizado, sem a necessidade de intervenção humana. Se a solução tem alguma dúvida, eu paro aqui na etapa de back-office para que um ser humano possa validar. Então, eventualmente, você vai ter 70%, 80%, 90% dos documentos passando direto pela esteira sem intervenção humana. Então, mostrando esse processo também. Então, eu vou simular que eu sou um fornecedor e eu estou enviando uma nota para lançamento no SAP, para extração e pagamento, né? E eu vou preencher da mesma forma que eu preenchi o outro, né, os dados, e vou anexar aquela nota. E a plataforma, como eu falei, ela está conectada ao fluxo. Então, quando o e-mail ele chega na caixa de correio, a própria plataforma vai baixar esse e-mail, extrair as informações. Aqui, eventualmente, como eu falei, se for um PDF que já possui o dado textual, eu não preciso submeter a um motor de extração de texto, eu posso pegar do próprio OCR. E aqui eu disponibilizei, obviamente, a título de demonstração na etapa de back-office. Nessa etapa de back-office, além de eu já saber que é uma nota fiscal, observa que eu já extraí todos os dados que são relevantes para aquela nota fiscal, para o lançamento, né? Dados de cabeçalho e rodapé. Então, eu já sei ali, primeiro, que é uma nota de serviço, porque eu tipifiquei a nota, eu classifiquei automaticamente. Eu extraí a data, eu extraí o CNPJ do prestador, eu extraí a inscrição municipal, eu extraí o CNPJ do tomador. Ou seja, todas as informações, né? Se tem ISS retido na fonte, se não tem, o valor total, enfim, o valor líquido. Eu extraí todas as informações que são relevantes para que aquele dado chegue no SAP. Então, todas as informações de cabeçalho e rodapé já foram extraídas automaticamente. A própria plataforma mostra as informações que ela tem certeza ou as informações que ela tem dúvida. E o operador ele não precisa mais digitar toda a informação daquela nota fiscal. Ele não precisa mais ter que preencher em outro sistema toda aquela informação. Ele vai só validar o que foi extraído pelo documento, pelo motor, né? E ali ele vai confirmando, principalmente nos dados que a solução tem algum tipo de dúvida. Então, a gente tira a responsabilidade de preenchimento e de lançamento do cliente. A gente tira tudo isso porque a análise passa a ser feita diretamente por uma plataforma, né? Então, aumentou a quantidade de fornecedores, eu aumento a quantidade de braços de processamento, né? Eu aumento máquina, eu não aumento pessoas. E isso traz ali um ganho bastante interessante para dentro da plataforma, justamente porque você não vai ter a necessidade de um ser humano intervindo em 100% dos documentos recebidos. Mas isso eu ainda estou falando da parte, né, de extração de cabeçalho e rodapé, que é razoavelmente simples, né? Mas existe ainda a possibilidade de, dentro desse processo, você ter que fazer a apropriação de custos. E com isso, o tempo de lançamento daquela nota por um operador sai de 10 minutos para 60 minutos, né? Então, imagina, se eu tenho vários fornecedores e eu estou lançando só o cabeçalho e os valores, eu estou demorando 10 minutos, o que acontece se eu tenho vários fornecedores e eu ainda assim preciso lançar todos os dados de cabeçalho, rodapé e apropriação de custo, né? Que torna que aquela operação manual fique muito mais lenta, né? A quantidade de pessoas seria terrível. E a apropriação de custo é justamente entender, né, cada item daquela nota fiscal e falar, olha, isso aqui é do recursos humanos, isso aqui é do comercial, isso aqui é do jurídico, do atendimento.
Então, é alguém analisar as linhas de produto daquela nota, eventualmente conectado com o SAP, e baixar diretamente as informações do pedido e já distribuir automaticamente os custos, né? Para isso, a gente sugere a utilização do DocProstar, porque realmente com o DocProstar você consegue manter isso, de repente, em 10 minutos, utilizando a mesma quantidade de operadores, porque você tem a solução, né, a plataforma fazendo a apropriação e o operador só executando a correção ali ou eventualmente atuando em cima das exceções. Então, demonstrando como ficaria, né, evoluindo ainda mais aquele documento de lançamento de nota. A gente tem um outro fluxo, né, com mais complexidade, porque aqui a gente tem a apropriação. Eu tenho uma DANF, o PDF de uma DANF, que ela tem ali os itens, né, que foram enviados ali para aquela empresa, e a pessoa precisa distribuir esses itens. Então, vou simular ali da mesma forma o envio do e-mail. Então, alguém vai enviar aquele e-mail para pagamento, vai anexar a DANF. E a plataforma conectada a essa caixa de correio, ela vai baixar automaticamente aquela DANF, vai fazer a extração, o processamento, a distribuição e vai mostrar a solução, né, o que foi extraído ali para o operador. Então, observa que o layout do portal de back-office ele pode mudar da forma que fizer sentido, né? Então, aqui a gente tem os dados da nota fiscal, tem os dados do cabeçalho, e ali embaixo a gente já tem os dados do produto, né? Então, imagina que a gente já usou aqui uma integração com RP para validar esses dados. Então, a partir do número do pedido, a gente já conseguiu confrontar esse dado dentro do lançamento do SAP, e aí cruzou o valor unitário e o valor total e já fez, com base no número do pedido, a apropriação correta de cada um dos itens, né? Então, a própria plataforma fez isso de forma automática dentro da solução. Então, existe também essa possibilidade, é mais para entender que qualquer processo de qualquer complexidade ele pode ser automatizado. O que a gente precisa, de fato, é entender, né, como é o processo dentro da sua empresa e configurar a plataforma de forma a atender essa necessidade. Então, a gente consegue avançar bem ali no processo de negócio e entender bem qual é a necessidade de cada empresa. Então, nesse caso aqui, a gente está lançando direto dentro do banco de dados da empresa o documento. Então, tudo dentro da nossa plataforma são atividades que são orquestradas pelo nosso motor, né? Então, se você precisa eventualmente fazer uma conversão de PDF, ou você precisa gerar um PDF, você precisa exportar, conectar via API, você vai arrastar uma atividade que faz isso dentro da plataforma, vai conectar ela seguindo a sequência lógica do processo, e isso já está funcionando. Então, a própria plataforma tem todo esse controle embutido dentro da solução. Saindo um pouquinho do tratamento de nota fiscal, né, e olhando ali um processo, por exemplo, de recursos humanos, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de contratação de funcionários, onde eu peço, né, ou a gente tem aquelas pessoas que levam o currículo, né, na porta a porta e fica entregando lá para ver se consegue alguma posição dentro daquela empresa, né? Imagina que a gente conseguisse identificar ali uma vaga, né, que o candidato identificasse uma vaga, ele precisasse levar a documentação para a empresa, isso demoraria um dia, a recepção vai receber aquele documento, vai analisar, vai eventualmente preencher uma ficha de cadastro para o funcionário ali assinar, para o candidato assinar, e vai enviar para o departamento que tem aquela vaga, e o departamento vai receber essas informações do candidato e vai analisar e vai tentar agendar uma entrevista. É um processo ali que duraria cerca de uma semana. Quando você coloca uma plataforma, você tem, de fato, ali um portal que pode estar recebendo aquele documento. Então, você não mais precisa que o candidato ele vá até a empresa e entregue a documentação. Você pode falar, olha, acessa o nosso site de RH, acho que a maioria das empresas já faz isso hoje, e submete a sua documentação. E a ideia é que não mais uma pessoa analise aquela documentação, mas a plataforma. Então, esse portal, quando receber o documento, ele vai enviar automaticamente para a plataforma vai analisar, preencher as informações, se tiver algum problema, já vai notificar o candidato falando, olha, você não foi elegível para essa vaga porque está faltando um documento, alguma coisa assim, essa vaga exige pós-graduação e você não tem, ou pelo menos não submeteu o comprovante, e se tudo estiver correto, já vai enviar para o departamento, para ele já agendar a entrevista, né? Então, você deixa de ter ali um processo que dura um dia, 5 dias, e você passa a ter 2 dias, e esses 2 dias dependem mais do funcionário do departamento, porque na plataforma isso acontece em segundos, né? Então, como ficaria isso dentro da nossa plataforma? Também simulando ali que a gente tem um portal de RH, onde o cliente ele pode se candidatar, e esse portal está plugado com um fluxo de análise, que vai
executar uma série de coisas e vai notificar ali o funcionário via e-mail, né? Então, ele vai acessar o portal, ele vai preencher alguns dados que são, enfim, obrigatórios ali para o cadastro e vai anexar os documentos dele. Olha, quero me candidatar, estou anexando meu documento de identificação e o meu comprovante de residência, né? E vai dizer quem ele é, né? Meu e-mail é Paulo Bastos aqui, nesse caso, né? Eu tenho meu nome e esse é meu CPF, só para cadastro, né? Quando ele envia isso, automaticamente está conectado via API com a plataforma em segundos está analisando os documentos daquele candidato, está vendo se realmente ele mandou um documento de identificação, está vendo se ele realmente mandou um comprovante de endereço, está realizando uma busca do CEP para confrontar se o endereço que está descrito no comprovante de endereço é realmente o endereço cadastrado na base de correio, que não existe uma fraude, né, em relação ao CEP endereço. Está automaticamente criando a ficha cadastral e notificando o candidato com essa ficha cadastral. Então, em alguns segundos, o candidato ele recebe um e-mail dizendo, olha, recebemos a sua solicitação, né, com esses dados, e o resultado da nossa formalização automática diz que nós já encontramos a sua CNH, o nome que foi encontrado no CNH é exatamente o que você preencheu no nosso portal, a sua data de nascimento é tal, que nós encontramos um comprovante de residência, então o motor de inteligência cognitiva vasculhou as informações e encontrou ali dentro um comprovante de residência, o seu endereço que está lançado no seu comprovante é exatamente esse aqui, né? E segue a ficha e as informações processadas em anexo. Então, ele tem ali, ele recebe, de fato, os documentos dele com as informações, né, com um destaque de onde cada informação foi extraída e validada. Então ele tem lá o documento de identificação e o comprovante de endereço, e a ficha cadastral, que foi gerada automaticamente com os dados que foram extraídos do documento. Então, a gente extraiu o CPF, a data, o endereço, e a gente já criou automaticamente aquela ficha, preenchendo um template de forma automática. Então, um fluxo que aconteceu em segundos, sem intervenção humana, aquele candidato já recebeu a resposta de que ele está ou não está participando daquele processo seletivo. Então, em tempos onde a experiência do cliente realmente é importante, ou a experiência do cliente, não cliente de compra, né, o cliente que participante daquele processo é importante, esse candidato, certamente ele vai ficar com uma visão muito boa da empresa, porque ele em alguns segundos recebeu uma formalização completa de todos os documentos que foram enviados. Então, é um outro exemplo onde a orquestração de processos inteligentes, a classificação e extração de dados, ela realmente traz muitos ganhos, e, de novo, né, só trabalhando com documentos em digital. Você não precisa mais trabalhar com documento físico, ir lá, tirar a xerox ou a fotocópia do documento de identificação para grampear, mandar para o RH, enfim, não faz mais sentido você fazer esse tipo de coisa. Um outro processo é quando você precisa fazer a conciliação de informações, né, que é muito similar com um processo, por exemplo, de reembolso de despesas, né? Você tem lá alguém, né, algum funcionário ou algum cliente efetua um pagamento, ele monta ali o kit daquele pagamento, que no geral tem um comprovante, tem um motivo, tem uma nota fiscal, e ele manda isso para o departamento, e o departamento, no geral, tem 7 dias para analisar, ou mais, no mínimo, 7 dias para analisar e autorizar ou não autorizar aquele reembolso. Então, processo para quem viaja muito, ou para quem precisa, por exemplo, em casos de plano de saúde, enviar algum tipo de reembolso, sabe que é um processo bem demorado, né? Quando você faz isso com a plataforma, esses 7 dias, obviamente, reduzem drasticamente, né? Então, você realmente passa a ter ali menos processo dentro daquele processo, dentro daquela complexidade. Isso para reembolso de despesa. Quando você está falando de reembolso de honorários, né, no caso, por exemplo, jurídico, né, quando você trabalha com escritórios de advocacia, né, você tem 7 dias é pouco, você precisa de muito mais dias para analisar, o processo similar é muito parecido. Então, por isso que eu digo que com a mesma solução eu poderia atender, por exemplo, um funcionário, poderia atender um terceiro ou um cliente, simplesmente porque o processo é receber documentos, analisar e autorizar ou não aquele reembolso com base na resposta daquele documento. Então, olhando um pouquinho, né, também esse processo, a gente consegue avançar e mostrar que, por exemplo, você tem, de novo, um caminho, né, que poderia ser um portal ou um e-mail, onde você envia aqueles documentos, né? Então, nesse caso aqui, a gente está mandando as informações que descrevem o gasto, a plataforma vai receber esse gasto, vai processar com diversas regras de negócio, nesse caso é um reembolso de honorários, né? Então tem bastante complexidade,
né? E a própria plataforma ela já foi capaz de classificar automaticamente os documentos, né? Então, a gente já sabe que tem um parecer, tem um comprovante, tem uma petição, né? Então, a gente já tem todas as informações ali dentro. A plataforma já sabe quem é a agência que está solicitando aquele reembolso ou quem é o cliente que está solicitando aquele reembolso e a gente vai cruzar as informações, formalizar. Bom, dentro da petição, dentro do comprovante, eu encontrei, ou a regra de menor de 100 dias está ok, né? Um comprovante ele precisa ter menos de 100 dias. Dentro do recibo, eu encontrei o valor, eu encontrei o nome da pessoa que está solicitando, eu encontrei o número do processo. Dentro do parecer, eu encontrei o valor, eu encontrei o nome, eu encontrei a regra de quilometragem. Então, existe uma série de regras que são aplicadas em cima desse dossiê para garantir que você pode realizar aquele reembolso porque todas as informações estão aderentes com o processo de negócio. Então, você consegue, de fato, ter ali todas as informações validadas automaticamente e o ser humano só atuando em cima da exceção, mesmo em processos complexos como um processo de reembolso de honorários jurídicos. Tá? Então, você tem essa possibilidade também dentro da própria plataforma. Né? Então, são diversos processos de negócio que são orquestrados e controlados pela mesma solução. E um último processo que também hoje acontece ainda muito em papel, mas que pode ser totalmente automatizado, digitalizado, né? Não precisa mais de papel, é o processamento de conhecimento de transporte, que muitas vezes a empresa ela recebe o XML, imprime, preenche um cadastro, preenche uma planilha, imprime, e esse documento ele segue impresso ali com a mercadoria que está trafegando. Né? Então, você pode também automatizar esse processo dentro da própria plataforma, simplesmente colocando ali a plataforma para receber esses XMLs e gerar automaticamente os documentos que precisam caminhar junto com a plataforma, com o produto. Então, você tem aqui o XML, você tem os dados, né, um XML padrão, né, um CTE, né, ele é um padrão federal, e você tem lá a importação desse XML, quando a gente recebe, a própria plataforma vai receber, vai processar, e vai gerar automaticamente a CTE de forma simplificada. Né? Então, a pessoa pode simplesmente mandar... Ela tem, obviamente, ela continua tendo o dado em CSV, porque muitas vezes isso é necessário para integração sistêmica, mas, principalmente, ela passa a ter a versão legível dessa informação. Então, a gente pode só imprimir esse documento e entregar para o caminhoneiro lá, para caminhar, para que isso caminhe junto com a mercadoria, né? Então, também um processo que não depende de intervenção humana, que pode ser 100% automatizado com a plataforma da Ocuprestar. Então, só chegando no final, um pouco da apresentação, mas eu acho que uma ideia que a gente gosta de falar bastante é, se você não consegue, se você não pode, né, eliminar totalmente o papel da tua operação, porque ela é, por algum motivo, obrigatória, você é dependente disso, tentar minimamente você reduzir ao máximo possível. Né? Então, só de você virar esse contexto de Paperlite, você pode economizar muito dinheiro, porque você não está desperdiçando papel em processos que realmente não necessitam, e você está tendo toda a otimização da tua esteira, né? E reduzindo o custo em todos os departamentos. Então, é algo que faz sentido, quem não está olhando ainda, faz sentido começar a olhar com bastante carinho, porque traz muito ganho. Né? E para isso, né, como sempre, para automatizar, você precisa, de fato, de uma ou mais plataformas, e a nossa sugestão é que se trabalhe com quem entende, né, que você tenha know-how. Né? Porque não adianta você comprar uma plataforma, pode ser a melhor plataforma do mundo, se você não tiver pessoas capacitadas para a implantação daquela plataforma, você não vai obter os ganhos que são necessários. Né? E cada plataforma que é incorporada dentro da tua infraestrutura de TI, dentro do teu tech stack, a gente sugere que ela seja realmente capaz de integrar com outra solução. Né? Então, a ideia não é substituir todos os produtos tecnológicos que você tem, mas sim integrar com todos os que já estão automatizados para que cada vez mais os processos possam acontecer de forma fluida, que as informações possam ser trocadas sistemicamente, sem intervenção humana, sem que uma pessoa precise ficar levando dado de um lado para o outro, documento de um lado para o outro, porque isso realmente atrasa muito os processos de negócio dentro da empresa, e gera um custo laboral absurdo e acaba trazendo custos aí desnecessários à operação que atrapalham a evolução da companhia. Bom, Prado, não sei se tem alguma dúvida, o pessoal.
Tem uma dúvida minha, né? Será que a gente leva muito tempo para sair dessa situação e entrar numa situação de paperless? O Brasil já está caminhando para isso ou ainda falta muito tempo, hein? Eu acho que existe o antes pandemia e pós-pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela obrigou muitas empresas a olharem isso com mais carinho, porque foram obrigadas a mandar os profissionais para casa. Então, mesmo aqueles processos que, não, deixa assim mesmo, porque era papel, após o home office, eles tiveram que, de alguma forma, ser automatizados, porque ficar mandando o motoboy para um lado para o outro perdeu totalmente sentido. Então, hoje, a gente está muito mais avançado, assim, pelo menos a TCG, enquanto empresa de software, ela vem recebendo muitas solicitações de clientes falando, olha, eu não quero mais ter processo em papel, primeiro, porque eu não posso, segundo, porque eu experimentei e vi os ganhos, né? Então, com certeza, hoje o Brasil já está bem melhor em relação a isso, a gente ainda precisa ali, né, que alguns projetos de lei sejam aprovados para que, de fato, você possa eliminar o papel em todos os processos. Existem ainda muitos processos que o papel é obrigatório, o que a gente faz é só automatizar, digitalizar o quanto antes, mas nos outros processos onde o papel já não é obrigatório, com certeza todo mundo já está olhando para isso. Perfeito. Bruno Zampaglione, obrigado pela sua participação. Claro que a gente sempre está aí contando com a TCG nos nossos eventos e a gente espera aí, quem sabe, bem próximo aí, no ano que vem a gente possa se encontrar. Grande abraço, obrigado, hein? Com certeza, Prado. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar dos eventos. É bom falar sobre tecnologia, mas melhor ainda vai ser fazer isso presencialmente, né? O papel tem que ser digital, a gente precisa parar com esse negócio de só virtual, né? A gente precisa realmente começar. O ser humano ele depende dessa socialização e nada melhor do que o olho no olho, ali o aperto de mão. Acho que só esse negócio de gera meu avatar, vamos ser virtual, isso, pelo menos para mim, não faz muito sentido. Não, para ninguém. Grande abraço, Bruno. Obrigado. E a gente já vai encerrando aqui, já estamos indo para a próxima palestra. Um abraço, até a próxima. Valeu, Prado. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente se encontra na próxima palestra, na última palestra deste segundo dia do Fórum Paperless para a Saúde. Até daqui a pouco.